Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um programa no Gulag com Peter Turguniev. Hoje a gente tem a advogada Fabiana Barroso. Estou muito agradecido, muito feliz dela estar aqui conversando com a gente. É uma advogada conservadora, tem um canal no YouTube muito bacana, recomendo o canal dela. O link está na descrição aí do vídeo, não deixem de dar uma conferida lá no trabalho dela, que é muito bacana. Eu vou pedir para a Fabiana se apresentar, que aí fica mais fácil, ela já fala o que ela... né? Fabiana, eu quase não gosto de falar, né, Peter? Então, para quem não me conhece, eu sou Fabiana Barroso, sou advogada mesmo, me formei já desde 2002 e estava até conversando um pouquinho antes com o Peter. Eu estou dando uma estacionada porque a gente vai ficando um pouco desiludida com as leis, né? O Peter já teve no meu canal, foi maravilhoso também, até porque a gente também precisa entender um pouco das visões que são parecidas, tem as suas divergências, mas eu hoje enxergo até bastante concordância. Então, fiquei super honrada com o convite, Peter, de verdade. Depois eu fui ver aqui, você tem já um quadro, está retomando esse quadro, né, que a gente está fazendo hoje. E eu já te acompanho, não é para te agradar não, mas até o pessoal que me acompanha, que são os meus seguidores, sabe que eu recomendo vídeos. O último que eu recomendei foi aquele que você falou das eleições e das urnas. Sensacional, é realmente aquilo, e gosto demais do seu trabalho, é uma honra estar aqui. Que joia, obrigado, Fabiana. Eu assisto sempre o canal da Fabiana também, é muito bom, não deixem de ir lá. Fabiana, você sabe, o nosso canal é libertário anarcocapitalista, né? Mas como você se define politicamente? Você é conservadora, de direita? Como é que você prefere? Como você se define? Eu teria que me definir, na verdade, ideologicamente. Aí sim, eu sou conservadora de direita. Politicamente, hoje, nós não temos nenhum partido político para representar. Então, assim, politicamente eu sou indefinida, porque o próprio presidente da República não tem partido político. Então, a gente está jogado às traças politicamente. Mas sim, eu sou conservadora, é assim que realmente me defino e é assim que eu enxergo as coisas. E é legal porque tanto o libertarianismo quanto o conservadorismo tiveram um crescimento grande recentemente, né? A gente quase não ouvia falar de direita, de conservadores, mesmo de libertários aqui no Brasil até algum tempo atrás. E esse fenômeno da internet trouxe muita gente para isso daí, né? Acho que as duas vertentes eram marginalizadas, né? Você falar de um anarcocapitalista dá a impressão, né? As pessoas ainda devem ter, vocês devem enfrentar essa dificuldade, né? De ter que contar o que é real. Assim como o conservadorismo, as pessoas acham que nós somos retrógrados. Não é bem isso, né? Então, por isso que é até legal a internet, que a internet ainda é um ambiente livre, mais ou menos, mas ele ajudou muito. É isso daí, não é que eu vejo também, mas é bom que a gente tem esse canal, a gente está crescendo justamente porque a gente consegue explicar isso. Na época que era só TV Globo dando informação para o povo, meu amigo, só os canais mainstream de televisão falando, não tinha chance, não tinha como sair, né? Mas então, e governo Bolsonaro? Como é que você está gostando do governo Bolsonaro? Você tem críticas a ele? Como é que você acha que está indo esse governo? Olha, é diferente o governo Bolsonaro da pessoa do presidente Bolsonaro. É importante fazer essa diferenciação, porque qualquer coisa que se diga, né? Por exemplo, sou jurista, então eu olho para a equipe, a AGU, né? O pessoal que assessora o presidente diretamente ali, né? Nos cargos realmente públicos. E eu tenho visto, com certeza, coisas que, né, a gente recomenda até o contrário. E às vezes não é bem visto esse tipo de crítica, mas eu não tenho como deixá-la de fazer, porque são coisas assim que, ao meu ver, seriam fáceis de serem resolvidas se não tivesse tanta lentidão. Mas, assim, o governo Bolsonaro, ele veio com uma esperança, né, de uma renovação, o Brasil foi detonado, de fato, pela esquerda, por esses partidos políticos todos, maioria corrupta, e a gente ainda está sofrendo o reflexo disso. Então, a grande dificuldade do governo Bolsonaro é não conseguir governar, né? Essa tomada de poder dos outros poderes, e é até engraçado que essa Constituição da República já é bem ruim, e mesmo assim não se obedece. Então a gente vê, por um lado, um presidente da República tentando obedecê-la, tentando não, ele obedece, e os outros dois poderes sempre avançando em cima. E aí fica essa coisa totalmente desequilibrada, e ainda no meio de uma doença, né?
supostamente aí a gente não tem como saber, mas, né, uma crise de fato, né, instaurada no mundo inteiro, então um fator que não se contava, né? São coisas que eram imprevisíveis, e agora a gente tem que lidar com cenas bem difíceis, com situações bem difíceis, e a avaliação que eu tenho é que eles têm tentado fazer o melhor, mas não é fácil diante desse pessoal que não quer largar o osso do poder. A verdade é bem essa. O STF parece que virou oposição no Brasil, né? O STF embarreira tudo, não era para ser assim, né? Aliás, por falar nesse assunto, está circulando um assunto agora à tarde, no início da noite, de que haveria um estado de sítio lá em Brasília, que eles estão querendo decretar estado de sítio. Você está sabendo dessa história? Está acompanhando isso? Estou sabendo bem. Na verdade, o que a gente está vendo ocorrer no Brasil? Tem a situação, então, dessa doença, aí o STF foi lá e decidiu das competências concorrentes. Só que essa decisão da competência concorrente já começa a ser, juridicamente, uma coisa muito estranha, porque existe competência concorrente na Constituição Federal, mas relacionada a tributos, inclusive. Né? Então, o que é tributo federal, municipal? E aí eles concorrem e se distribuem. Inclusive, eu vi gente prefeito, governador, até dando um artigo de lei que é usado, assim, para a ordem tributária, né? Não é para uma ordem sanitária. Mas aí passou aquela lei lá que é de calamidade. Então, assim, não sei se o Brasil percebeu isso, mas faz um ano que foi instituído isso, nós estamos no estado de emergência, ou seja, as coisas não estão na nossa normalidade, foi decretado um estado de emergência, que acima disso temos estado de defesa, temos estado de sítio, temos outras coisas, e como o negócio está escalonando, porque foi uma decisão esdrúxula do STF, permitir essa competência concorrente, porque já é difícil quando o negócio é feito pelo um poder executivo centralizado. Mas quando você joga e tem mais interesse político do que interesse real em solucionar os problemas, né, então ele já deixou o brasileiro à mercê de, sei lá, tiranos. A gente está acompanhando isso, realmente isso está acontecendo. E aí a própria sociedade civil começou até se mobilizar. Então, partiu do MP Pró-Sociedade, que é um grupo civil, né, acho que ali tem pessoas que foram do MP ou são, ainda não sei direito, mas eu recebi essa petição e eles pediram para que então o poder retornasse para o Executivo Federal, através do artigo 136, que é o Estado de Defesa, que na minha visão jurídica, das coisas que nós temos, das que são possíveis, eu acho que realmente é uma boa saída, porque a 142 eu nem cogito, porque só serve realmente 142 para fazer a manutenção da lei e da ordem, né? E mesmo assim vai depender muito do Congresso. O Estado de Defesa também depende do Congresso, mas ele é um pouco mais maleável e ele é um pouco mais pontual, e tem 24 horas ali que pode se mudar muita coisa. E aí, realmente, hoje, o presidente Bolsonaro falou no estado de sítio, que a mídia, com certeza, sempre inverte, né, não dá a informação correta, mas por quê? Ele precisa ter, pelo menos, um diálogo para se barganhar e descer esse clima que está de ostensividade contra a população comum, população de bem, que não tem como se defender, não sabe como se defender contra essas medidas que não tem nenhum tipo de respaldo, a não ser opressão, né, e deixar esse negócio assim um pouco pior do que já é, né? Então, assim, eu não vejo algo como sendo razoável, não é porque eu tenho uma vertente política ou outra, isso não tem nada a ver, realmente é o que eu penso. Você fechar comércio, sei lá, sendo que não tem, né? Se você conseguir fazer o que sanitariamente se diz, né, que é distanciamento, etc., que a gente já está careca de saber, faz um ano que estão falando isso na nossa orelha, todo mundo já sabe o que tem que fazer, eu acho que você consegue pelo menos manter sadia uma parte que é muito importante, aliás, que é a economia, não tem como. Não sei porque as pessoas discutem saúde desvinculado de economia. Ambas, né, são bem importantes para a sociedade. Você não tem uma coisa se não tiver a outra. É verdade, é verdade. Não sei se você acompanhou até aquela decisão do juiz lá em São Paulo sobre um comerciante preso, né? E na decisão do juiz foi até bacana, porque ele colocou justamente que até a decisão do STF sobre esse negócio da competência concorrente, ele ressaltava que as medidas precisavam ter embasamento na OMS, embasamento científico, coisa e tal.
E isso não foi apresentado em momento algum. Onde é que está o embasamento científico disso? Quer dizer que embasamento científico, veja, não é apenas dizer que lockdown é melhor do que aquilo. É dizer que lockdown é melhor do que aquilo, e o prejuízo causado pelo lockdown não vai ser pior do que o benefício que ele vai trazer, né? Exatamente. Então, e a gente já tem, assim, o que esse juiz falou, na verdade, a gente bateu palma, mas ele falou o óbvio. Né? Ele juntou ali artigo da Nature, artigo de outros lugares, até citou uma universidade de Pernambuco também para dar uma moral para o Brasil. Isso é muito legal, mas ele falou o óbvio ali, e é isso, e será isso. Não importa o problema da doença, ou assim, na verdade, não importa o que os outros países estão fazendo a respeito em relação a isso, porque o Brasil, ele tem as suas especificidades, né? Então, estão deixando de avaliar isso também. Eu estou falando em relação até miséria, um país colossal, são vários fatores, mas a desinformação, eu acho, na minha opinião, que ela está até matando mais indiretamente e diretamente do que qualquer tipo de medida. Então, a gente fica, assim, um pouco atordoado, porque não é a realidade. A verdade é que hoje a gente tem dúvida do que é a realidade. A coisa está um pouco surreal. É verdade. Não existe isso de ciência que não se contesta, que não se conversa, que não se discute, né? Realmente cria um clima terrível. Vamos ver, tomara que essa coisa se resolva da melhor maneira. Eu também não sou a favor de intervenção de exército, esse tipo de coisa. Acho terrível essa ideia, não vejo por que isso. Mas esse ponto é interessante, porque o que foi cogitado pelo presidente Bolsonaro, a mídia quer colar essa ideia de que então teria o apoio do exército. Não teria, mas aí somente para dar um respaldo numa ordem legal e constitucional. Essa coisa de golpe, essa coisa que a mídia quer dar, gente, isso não é realidade, porque se fosse para ser feito, já teriam feito. Agora não tem sentido, porque o presidente daria um golpe nele mesmo. Então é bizarro você olhar isso. Quando eu falo que não tem nada de realidade aí. Não, perfeito. Mas imaginando que a gente vai conseguir passar dessa crise, vai sair do outro lado, você acha que a gente vai conseguir ter mais liberdade com o governo Bolsonaro? No final das contas, dada essa situação, o STF jogando conta em tudo que pode, a Constituição brasileira, como você falou, hoje em dia virou o guardanapo sujo, que é como nós carinhosamente chamamos ela, um guardanapo sujo todo rabiscado. Você acha que o Bolsonaro vai conseguir fazer alguma coisa? Talvez a pauta de armas, alguma coisa assim, vai sair do outro lado? Não é por falta de tentativa, mas a gente tem que olhar também que isso não é só porque a gente tem uma pressão geopolítica também, né, que também está acontecendo no mundo inteiro e acaba refletindo aqui, né? Então, isso não é uma coisa assim separada. Hoje o mundo meio caminha junto e é isso que eu falo, falta essa defesa aí de soberania, essas coisas assim, falta, né? E o que o presidente vai conseguir fazer de fato, a gente sabe que teve uma reforma aí importante, né, que foi a previdenciária. Existem outras duas reformas, eu acredito que elas vão sair do papel, mas eu não sei que modo, que a reforma tributária é algo que eu sonho desde quando eu me formei. Já diziam que ia ser no próximo ano. Mas, assim, as que eu vi, as que eu analisei o ano passado, eu não sei qual vai ser, nenhuma atendia, assim, que você falava, nossa, que maravilha, mas também é melhor do que temos. E a reforma administrativa é muito importante, porque ela vai reduzir o tamanho do funcionalismo público, e realmente foi uma das promessas de campanha dele. A questão de armas é muito mais complicada, porque a gente tem esses 11 ministros que estão destemidos, né, e um deles sentou ali em cima de um processo, e eu não sei se isso vai realmente, de fato, se ele vai sair de lá, porque eu também penso que seria, assim, um dos pontos principais, seria uma grande vitória para a sociedade se houvesse a liberação do armamento para a sociedade civil. Eu acho que isso é uma condição hoje no Brasil que é extremamente perigoso e violento, até por crimes organizados, para você defender você mesmo e a sua família. Então, né, é para defesa. Mas a gente sabe que a esquerda, né, pensa que tem que jogar flores e livros nas pessoas. Não, a gente sabe, na verdade, o que a esquerda pensa, né? Eles sabem que para entrar um governo ditatorial e coisa e tal, eles precisam da população desarmada. Como a esquerda só consegue controlar a sociedade com ditadura, é só você ver no resto do mundo todo, é assim que eles fazem,
Eles não querem a população armada. É a primeira coisa que o Maduro fez lá. O Célio está perguntando aqui, artigo 486 da CLT. Ah, meu amigo, eu não lembro dessas coisas, não sei se a Fabiana lembra. É da justa causa. Pois é, Célio, é o seguinte, eu sou um pouco polêmica para falar dessas coisas, porque eu atuei bastante no preventivo trabalhista, e tudo que se decide quando chega na hora do vamos ver, numa audiência, não é bem assim. O que eu vejo que é uma problemática é querer pontuar aí o artigo 486, porque ele vai ajudar o empresário, se ele tivesse focado, ele pode justificar ali como justa causa. Eu não sei se você está se referindo que pode ser, o empregador, ele pode demitir alguém dizendo ali que não está querendo tomar um negócio que a gente pode falar o nome, ou uma outra medida aí da justa causa. O problema é que nessa hora aqui, é que eu estou dizendo, vai o caso a caso, nunca vai ter uma decisão, ainda mais porque as coisas estão em uma velocidade muito rápida. Então, assim, se eu pudesse dar uma consultoria para ambos os lados, eu acho que não é esse momento. O momento, assim, quem tem emprego conserve, nem ouse, né, peitar empregador agora, porque você vai ficar sem emprego muito provavelmente. E, por outro lado, eu sei que o empregador tem que reduzir custos, mas aí vale a velha conversa, porque judicializar nesse momento, pelo menos para o empregador, é quase sempre símbolo de perder. Então, isso não mudou, tá? Ainda a direito trabalhista melhorou, mas não mudou. É verdade, é o que eu falei com o pessoal também quando me perguntaram acerca de, não sei se é isso que ele está falando, mas a justa causa por demissão, por se recusar a vacinar, ou se recusar a usar máscara, esse tipo de coisa. Você tem que lembrar também que isso vai cair na mão de juízes, e a maior parte dos juízes está embarcada nessa história. Mesmo que na primeira instância você tenha um ganho de causa, isso vai cair no tribunal, meu amigo, vai ser muito difícil no final das contas. Os trabalhistas já de primeira instância já tem uma tendência, isso é muito verdade, está melhorando, mas ainda falta muito, né? O empregador, eu sempre atuei pro lado do empregador, então eu sei que eu sempre perdi, entendeu? Eu amenizei o que eles iriam perder. Vamos falar assim, né? Porque é o que, de fato, você trabalha no preventivo, quando você vai atuar, por mais razão que você tenha, o empregador, ele sempre tem que ceder alguma coisa. A gente entende os custos da coisa aqui no Brasil quando a gente vê essa relação de patrão e empregado na justiça trabalhista. É uma loucura completa. Você não tem garantia nenhuma. Você pode contratar a pessoa, pagar tudo certinho, fazer a conta de tudo certinho. Você pode ter certeza que aquilo vai cair na justiça do trabalho e que vai ter alguma coisa que você vai ter que pagar mais ali. Não tem jeito, né? Esse tipo de coisa aí que a gente entende o custo Brasil real. Por que as coisas aqui são todas caras? E por que o salário das pessoas é baixo? Porque o empregador, a única saída que ele tem é baixar o salário na hora de contratar para poder fazer frente a esses custos todos, do que ele sabe que ele vai ter na hora da saída, né? Exatamente. Tanto que eu atuava no preventivo, mas trabalhava com empresas redondíssimas, que faziam tudo para não ter demanda, mas você não tem como garantir isso para nenhum cliente. Você vai ter demanda. A verdade é o contrário. Por mais que você faça certo, você vai ter demanda trabalhista sim. É isso daí. As privatizações estão meio devagar no governo, né? Como é que você vê isso? Você gosta de privatização? Acha que tem que privatizar mesmo? Acha que não? Que pauta de costume que é mais importante? Não, eu acho que assim, elas não são conflitantes. O pessoal que tem mania de achar que isso é conflitante, eu não acho, não. Mesmo porque a pauta de costume acaba fazendo com que as pessoas sejam melhores, sejam educadas de forma correta do ponto de vista econômico, entendam que você ficar embaixo de um Estado gigante, isso nunca vai fazer que a sociedade aqui evolua. Na verdade, quanto mais distante, melhor é. Então, você tem que atuar nas duas frentes. Eu não vejo que são pautas conflitantes. Mas, de fato, também é a mesma coisa que eu falei em relação aos superpoderosos, né? O Brasil sempre viveu, aliás, os superfaturamentos, dinheiro de corrupção, era dessas grandes estatais, esses elefantões brancos gigantes, e que só dá prejuízo, porque uma empresa não trata da mesma forma os seus funcionários como trata o funcionalismo público. Então, eu acho, sim, por exemplo, dar um exemplo aqui, os Correios, né? Acho que é um bom exemplo de que quanto custa caro. Hoje a gente vê com maior realidade aí de outras transportadoras que não tem a estrutura que o Correio tem, e porque justamente não é uma empresa privatizada, ela acaba saindo
caro e não prestando um serviço de qualidade. Isso é fato também. O Brasil tem que dar enxugada, é gigante, o Estado não é grande, é gigante. Impressionante, é gigante e quer crescer mais, né? Impressionante como o Brasil, você vê as coisas, o pessoal quer aumentar. Aqui no Rio a gente está vivendo um drama que o Eduardo Paes aqui fechou a cidade de novo, não sei, e chegou a falar que, olha, vou fechar as praias, eu sei que não pega Covid na praia, mas é que a gente tem que dar o exemplo. Agora você imagina o pessoal que trabalha na praia, aí, né, e não está podendo trabalhar agora para dar o exemplo? Como assim? E aí agora, ou seja, e o que ele falou para responder a isso? Ah, não, o governo tinha que dar auxílio para todo mundo, ou seja... tudo é por conta de política, de mais dinheiro, né, mais custo público, mais endividamento público, é o que a gente está vendo. Por isso que eu disse, né, a gente tem que tratar a pessoa individualmente, que essa doença está cometendo, mas tem que tratar de uma forma macro também. E a gente vê as tentativas. Nesse aspecto, eu vejo que o Paulo Guedes, ele tenta, mas é tanto lobby aí mesmo, né, de vários setores, gente, que para desmontar isso vai se levar alguns anos, né? Ah, não tenha dúvida. E a gente vê que tá nesse jogo aí, eu acho que ele até deu uma carteirada, eu achei legal isso. Ele comparou as contas públicas do governo federal ao governo daqui de São Paulo. E o governo de São Paulo tem sido uma vergonha. O governo Dória aumentou o ICMS, aumentou o próprio salário, né? Aí fica pedindo dinheiro. Então, é real isso. Só não enxerga quem está assistindo o Globo. Quem está vendo a gente está sabendo. É verdade, é verdade. Olha só, tem a pergunta do TP. Queria saber da perspectiva sobre a organização dos advogados conservadores. Eu acho que foi aquela organização que estava se propondo a defender e a processar em caso de ofensa, não é isso? Eu não sei se é essa associação mesmo. Eu faço parte de uma delas, que é o Advogados pelo Brasil, que surgiu justamente por uma demanda popular até, né, que a gente se juntou ali para se propor a fazer uma frente aí contra a OAB, mas vocês imaginam já o que é o resultado disso, né? Então, o resultado disso, recentemente, acho que foi ontem, através daquele moço, que eu não vou falar o nome, que senão o canal cai, mas aquele que usa o cabelo azul e bate mãozinha, ele constituiu uma sociedade aí de advogados que chama Cala a Boca Já Morreu. Então, nessa luta aí de liberdades, né, que na verdade é um grande absurdo tudo isso que está acontecendo, vários escritórios grandes, né, interessantes, já se propuseram a advogar gratuitamente, o que fere o estatuto da OAB, né, já que é para si, regrinha, então vamos falar de regras. E do outro lado, que somos nós aqui, os conservadores, que a gente não recebe incentivo de ninguém, né, é muito raro isso acontecer, muito menos o dinheiro público, então a gente quer passar longe, né? E aí a gente tenta se organizar. Eu sei de alguns outros movimentos, mas eu sei que o maior que tem é realmente esse que eu participo, né? Que eu participo é porque ele já está constituído faz um certo tempo. E no mesmo sentido, também já saiu essa semana, nós fizemos uma associação de defesa do usuário da internet, que logo, né, quando ela estiver também em vigor, é sociedade civil também, e a nossa ideia é tentar ajudar as pessoas comuns a se defender dessas plataformas com a legislação brasileira, nada mais do que isso. Então, mas é o nosso trabalho, entendeu? Eu acho que precisa disso, Peter, precisa ter um esforço de cada pessoa ver como pode ajudar na sociedade, né? Porque até a gente consegue se livrar dessas coisas que a gente está falando, de Estado grande, etc., né? Pois é, isso traz até uma pergunta que eu tinha preparado aqui para a gente falar, porque a gente está vendo um grande aumento nessas leis aí de repressão, né, que usaram lá com Daniel Silveira, em outras situações também, andaram prendendo o pessoal que está protestando aí contra o lockdown, enfim. O STF desencavou a Lei de Segurança Nacional para prender o Daniel Silveira, foi um aumento de brutalidade, assim, absurdo isso. E como é que você vê isso? Você acha que isso aí foi só um momento ali de arroubo do STF? Ou você acha que está vindo num crescente isso daí? Eles estão realmente querendo tomar conta, né, em última análise, né? Então, querendo ou não, eles já tomaram. Tanto que para nós, assim, fica difícil porque estabilidade jurídica nenhuma, né, insegurança jurídica completa e também invencionices. Os dois inquéritos ilegais, inconstitucionais do STF, eles têm ali um desdobramento de um regimento interno que entendeu que
a jurisdição da STF onde tem internet, ou seja, o mundo inteiro. Então, a gente precisa avisar, ontem eu falei brincando, mas é uma brincadeira, né? Que o Putin ele está submetido ao STF, para você ver, para a gente entender o tamanho da coisa. E a gente sabe aí que foi feito para ser uma perseguição política, por mais que eles digam que não, mas né? E também, no inquérito, ele não fica aberto tanto tempo. Esse inquérito já nem seja, vai fazer um ano que eu sei que os meus amigos advogados não têm acesso aos autos. Então, não é, eles estão escalonando. Agora, você caçar um deputado, né, que foi eleito legitimamente, que está no exercício do seu mandato, emitindo opinião, por pior que seja, é uma opinião, e ele está fazendo pela internet, justamente até por essa coisa que fecharam o parlamento onde se fala, então fica esdrúxulo. Aí a decisão fica pior ainda o remendo, né? Falar que é crime continuado. Como crime continuado, não tem nem, assim, é tão fora do que a gente conhece de lei que fica até difícil você contestar uma coisa que não tem. Então, é um absurdo atrás de absurdo. Aí depois a própria Câmara de não fazer nada, de deixar a situação ir para frente, né? De não usar os mecanismos, porque ficou sem instrumento jurídico para tirar ele da cadeia, simples assim. Seria um HC, mas a autoridade coatora é a própria STF, não tem instância maior. Então, a advogada ali fez milagre de pelo menos conseguir tirá-lo, não é o ideal, mas tirá-lo daquela situação, porque a gente teve um jornalista lá que ficou com sequelas, está com sequelas atualmente, né? Então, assim, o negócio não é assim, não é porque, não importa se eles falaram, a gente tem legislação para isso, para discutir, você me xingou, então calúnia, injúria, difamação, tem ação penal específica. E o que a gente está vendo é que, então, agora qualquer coisinha, aí pega essa lei de segurança nacional, que já deveria nunca ter existido, né? É um resquício da ditadura, você tem que respeitar a presidente da República simplesmente porque se você for uma pessoa, né, que está coerente com o que é a lei no país, acabou, você vai respeitar e acabou. E se você não fizer, você vai ter outras consequências, não precisa dessa lei. Essa lei ela só é tirada da cartola, né, e por ambas as vertentes, na hora de ser um pouco tirano mesmo. E aí a gente fica assim, agora usou para fulano, mas agora, entendeu, para o outro não vale. E é o que está acontecendo. Então, assim, se chamar o presidente da República de genocida, ok, é só uma opinião. Até acho que seja mesmo, tá? É uma opinião. Embora eu não concorde, mas é uma opinião. Não vai fazer com que alguém vá lá e faça algo de fato. Porque se fizer, e se as leis funcionassem como ela deveria, as pessoas teriam um receio, então, porque a lei ela serve para coibir. Mas o que a gente está vendo é que a lei serve hoje para amedrontar, para tirar a gente da nossa segurança. Cidadão de bem, eu estou falando, né? Cidadão que não está fazendo nada de errado para a sociedade. E serve, ela não age mais preventivamente. Se você conseguir, vai ser um resultado ali para um ressarcimento. Eu estou falando aqui tanto penal, aí vai, né, cível, de qualquer aspecto. Então, hoje a gente está à mercê de um sistema montado pela própria esquerda, juridicamente, né, que essa Constituição foi elaborada por, principalmente, Ulisses Guimarães, e a gente sabe que, e veja, a esquerda se dá muito bem argumentando, porque ela conhece demais, é muito principiológica, ela é cheia de princípios, não é uma questão direta, né, ela não diz que é isso ou isso, não, ela é cheia de princípios, e princípios você interpreta como você quiser, à la carte. Pois é verdade. Eu vi esse caso depois da perseguição com Danilo Gentili, com o próprio Felipe Neto. Eu falei, olha só, gente, eu entendo que isso é errado, mas eu acho que isso é errado para todo mundo, né? Ou seja, o que eu entendi que no caso do Danilo Gentili a Câmara estava fazendo, no caso do Felipe Neto o próprio Executivo estava fazendo, é uma espécie de tentar mostrar para o Supremo que, olha, você trouxe um monstro aqui, tirou um monstro do armário, esse monstro vai assustar todo mundo, não vai assustar só quem você quer que assuste, né? Mas nessa, porque assim, nunca dá para comparar. A esquerda é muito bem aparelhada e muito bem, ela é muito veloz, né? Você tem uma ordem do executivo, já tem 10 ações judiciais. E do outro lado,
está começando esse tipo de movimentação. Então, nessa briga que é completamente assimétrica, vai sempre sair perdendo. Então, esse caminho é um caminho, assim, de que só vai aumentar o tom e não vai resolver os problemas principais que a gente tem aqui, né? Peter, eu não gosto daquelas soluções assim, tipo, vamos decretar um 4-2. Não é por nada, é porque é uma ilusão, é uma falta de entendimento do próprio artigo e do que são os militares hoje no Brasil. As pessoas, né, remontam a história como se a gente estivesse em 1964. Nós não estamos mais nesse tempo. Os militares não são os mesmos, eles não pensam da mesma forma. Eu sei disso porque eu converso com eles, então eu sei que realmente isso não vai acontecer, não dessa forma que as pessoas acham. E se você olhar, de certa forma, esse 64 não funcionou, né? Assim, resolveu durante um período, mas não resolveu a coisa. A sociedade tem que caminhar realmente com a discussão entre os extremos, a discussão entre as diversas correntes, né? O Gabriel Moraes está perguntando aqui o que você acha do excesso de centralização em Brasília. Não deveriam ser mais irrelevantes o Bolsonaro, o Congresso e o STF? E perguntando o que você acha de secessão. Secessão a gente ainda só vê lá nos Estados Unidos, porque aqui é só utopia, por enquanto, né? Mas a centralização em Brasília também foi uma escolha da própria esquerda. O governo Bolsonaro fez uma tentativa maravilhosa antes da pandemia, que era de tirar o máximo de dinheiro carimbado do governo federal e já distribuir de uma forma federalizada para ficar menos concentrado, tô falando de dinheiro, né? E deu uma briga danada. Nossa, eu, como tributarista, até ajudei alguns deputados que, olha, nem era da base do presidente, mas para ver se os caras entendiam, porque assim, eles estavam até falando bobeira, e nessa se discute muito, então é um grande problemão assim, a gente vive em círculo vicioso. Então, eu não sei qual é a solução, de verdade eu não sei, mas eu sei que a solução é pôr as coisas, pelo menos de forma transparente. E ali, naquele momento, pela temperatura política, não se estava vendo o que estava fazendo pela primeira vez no Brasil, que era tentar diminuir aquilo, diminuir a margem, né, que foi uma proposta do Paulo Guedes, porque ele entendia que tem que diminuir o Estado e os gastos públicos. Mas a gente viu aquele chororô inteiro e aí se perde tudo. E no final, aí depois, logo na sequência, já chegou a pandemia e foi perdido todo esse trabalho, que era um trabalho ali muito bem feito. Eu acompanhei de perto ali. Eu fui acompanhando até as adaptações que tiveram. Então é isso, né? Esse tipo de coisa eu tenho muito medo com relação à reforma tributária. Eu acho até que o Guedes vai mandar uma boa reforma tributária para o Congresso. Minha preocupação é a reforma que vai sair de lá. É exatamente isso. A gente está na mão de pessoas que nós não os representam. A gente sempre tem que pensar, não tem? A gente conhece, bancada da bala, bancada sei lá do quê. Então, são forças suprapartidárias que operam através dessas pessoas, e as pessoas precisam representar essas forças. Então, realmente, se tratando de reforma tributária, eu tenho o mesmo receio. As que eu li tinham pontos positivos, negativos, mas se tivesse um parlamento onde se discutisse a ideia de verdade para o que for melhor para a população do Brasil como um todo, porque não tem como agradar todo mundo, seria, você fala, tá bom, ok, razoável, mas a gente sabe que não é isso, são esses lobbies e tal. E aí, o que vai ser... Vale quem é mais forte. E óbvio que a guerra, novamente, é assimétrica e os poderosos que vivem no poder não querem perder esse poder. E a reforma tributária é uma forma de perder poder. Isso que eu falo. Eu tenho muito medo de reforma tributária. Eu prefiro que não tenha reforma tributária. Eu sei que o imposto no Brasil é uma loucura, mas qualquer reforma que tiver vai ser uma coisa realmente... Bom, o Paulo Henrique está lembrando a gente aqui que o Ciro Coroné assumiu que a oposição tem que trabalhar. Você está sabendo já há algum tempo, já que o objetivo do pessoal, eles sabem que eles precisam destruir o governo Bolsonaro, porque senão eles nunca mais voltam ao poder. Então isso aí não tem jeito. E assim, não é só o Ciro, não. Isso aí a gente tem pelo próprio PT, ou até assim, o centro-direita, sei lá, que não tem nada disso. Mas outras figuras políticas aí, acho que a gente pode falar ainda quem é político, né? Dória, etc. A gente está vendo no cenário político algo completamente desnecessário, mas o Ciro é um grande problema também, porque, bom, a gente está falando aqui de opinião, né? A última vez que eu consultei, acho que ele tinha 72 processos por calúnia, injúria e difamação. Então, né? Mas assim, pelo menos era mais justo, ele não foi preso porque ele falou alguma coisa.
né? Ele estava respondendo lá os processos, que eu não sei como anda, porque eu não acompanhei mais, mas, né? Você vê que não é uma flor de pessoa. Pois é, eu fico pensando até que ponto aquela decisão do STF de dar competência para os estados foi justamente nesse sentido também, de abrir um lugar para os governadores fazerem frente, né, ao Bolsonaro, né, tentar Com certeza. competir com ele, né? Com toda certeza. Mesmo porque, olha a falta de coerência, Peter, se a gente for olhar. Na legislação diz o seguinte, que a competência é concorrente. Então, ou seja, se eu sou prefeita de uma cidade pequenininha e eu estou diretamente com a minha população, e eu acho que tem que fazer tal norma, porque eu estou atendendo a minha população, eu sou uma pessoa legal que estou olhando, vai vir o governador e eu tenho que obedecer ao governador. É isso que tem me relatado prefeitos de cidades pequenas. Então, a mesma ingerência que teria, então, os governadores em relação, né, ao governo federal, aí não existe, não tem cabimento. E a gente vê a atuação, que eu vejo com muita tristeza, do Ministério Público dando suporte para esse tipo de medida, ao meu ver, ditatorial, porque não está conseguindo cumprir, já que a competência é concorrente, né? A gente sabe, teve casos emblemáticos, né, no Brasil em relação a isso, né, de municípios, de prefeitos procurarem desesperados. A gente teve recentemente o prefeito de Aparecida do Norte, né, que contou ali que é uma cidade que vive pelo catolicismo e que está com 70% da sua população desempregada, gente. Então, assim, é um caso particular e não deixaram fazer a tal da competência concorrente, não valeu. As pessoas ali estão sofrendo de fato, com um prefeito que está, ao meu ver, está tentando fazer o melhor para a população dele ali. Pois é, se a desculpa, se a justificativa do STF era que os estados sabem melhor lidar com a pandemia a nível estadual, então por que isso não se aplica ao município também, né? É incongruente, né? Então a gente vê que é mais um discurso político do que um discurso, na verdade, de querer resolver alguma coisa. Na verdade, o STF se meteu em um lugar que ele não tinha, porque isso é pertinente pela nossa Constituição ao Poder Executivo. E a gente sabe que o STF vem, né, fazendo essa parte do Poder Executivo, não deixando nomear pessoas, e também ele legisla, naquela desculpinha por omissão, a gente legisla, que isso também foi uma construção do governo Lula, né? Então, assim, e nessa é a tal que a gente fala, né, de excesso de justiça, tá tudo aí, né? Tá tudo nessa construção, mas é uma construção política. E quando se apontou, o problema do Brasil não é recente, o que a gente vê aqui de 11 ministros fazendo isso, acho que a gente tem que pegar, quando eu começo a contar essa história, eu falo, a Constituição de 1824, aí você tem que ir até chegar aqui. Então, portanto, assim como foi construído o problema, a solução não é de uma hora para outra. É verdade. O Pedro Cardoso está falando para a gente aqui que o Ministério Público pediu ao TCU para impedir o Bolsonaro na gestão da crise de Covid passar para o... Olha, eu já não duvido de mais nada, né? Eu falo que se a Xícara falar bom dia, eu respondo, mas, assim, vamos lá, né? TCU é Tribunal de Contas da União. Muita gente não sabe, mas ela não faz parte do Judiciário, ela faz parte do Legislativo. E na briga entre o Legislativo, né, às vezes o Legislativo encosta mesmo. Eu não duvido, porque o Mourão, ele tem falas conflitantes, né, diferentes do presidente da República, que nem agora há pouco falaram, o Bolsonaro não agradou a fala, não é que não agradou, o que não agradou foi o Mourão, foi uma coisa que, né, pelo que eu entendi, ele realmente não curtiu, porque militar tem medo de romper com as coisas, só que acho que eles não perceberam que o negócio está rompido de fato. Uhum. E essa coisa aí de se tiver que mandar para o TCU, eles estão dobrando a aposta, gente. A gente não sabe onde isso vai dar. Eu só penso assim, que esse momento a população está muito fragilizada, mas principalmente pela ausência, né? O mercado se fechando e preocupação, e de fato as pessoas estão, né, com poder aquisitivo muito menor, que a renda concentrou de novo, né, para os mais poderosos. É uma verdade, a gente está vivendo isso, a gente está vendo isso. Ou seja, o Mercado Livre, as lojas americanas, o pessoal que vende pela internet continua vendendo maravilhosamente bem. O problema é a lojinha aqui da esquina que está fechada, né? E essa é a grande preocupação, porque agora a gente vai ficar na mão das grandes redes. Academia de ginástica, os caras estão fechados, mas assim, eles têm estrutura para se manter nesse período. Agora, academia de bairro. E quando voltar?
vai ter cliente também, porque é o poder aquisitivo das pessoas. Então, assim, aí vem aqui o governo oferece uma linha de crédito. Pode ser um juros muito pequeno, mas vai ficar escravo. Se você tiver nome, aliás, porque os pequenos já não tem mais nome, não tem mais nada. Os caras não têm mais nada. O Rafael Orlando está perguntando, que eu estou falando aqui, né? Eu não vejo soluções para mudança, parece que vivemos num ciclo sem fim com um Estado gigante. Você acha que o estado de sítio poderia, pelo menos, mudar algo nessa República das Bananas? Será? Politicamente falando, é algo para se barganhar. Se for jogado assim, não acredito nessas coisas de xadrez, não é nada disso, mas assim, é um contrapeso. Porque, querendo ou não, nisso, o presidente colocou o STF numa sinuca. Porque se ele decidir, falar assim, olha, você não tem direito aqui nem estado de defesa, você não tem direito à retomada disso, eles vão estar dizendo que o presidente da República não tem o poder que é instaurado pela Constituição Federal. E aí, então, pode-se pensar que não tem mais Constituição Federal valendo e que aí, então, ele poderia partir para um Estado, aí sim, para um 4-2, se os militares topassem. É muita viagem, mas a gente não sabe as peças do tabuleiro de fato, né? Eu acho que isso é uma barganha, na verdade, não vai se concretizar. Mas não deixa de ser uma alternativa. E o estado de sítio eu acho realmente exagerado. Não sei se aconteceria, mas o estado de defesa é muito provável que, se as coisas não parta para uma fala um pouco mais condizente com a realidade, é até preciso. Porque como que você vai restaurar a ordem nesse tipo de coisa que a gente está falando para populações da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que está sofrendo? Você tem que fazer alguma coisa, né? E o direito de ir e vir é algo que, pelo menos para nós, acho que a gente combina bem nas ideias em relação a isso, é algo assim que você jamais relativiza. Na verdade, não é a luta pelo emprego, é a luta pela liberdade, porque aí depois o emprego é uma consequência. Então, é o que temos, são os instrumentos que nós temos. Pois é, o Ei Bonecos fez uma pergunta aqui agora. Fabiana, você como advogada tributarista, imposto é roubo? Olha, tudo que é compulsório na vida, né, já vem com essa coisa que você não tem escolha, tipo contrato de adesão, né? Você contrata, você não tem como negociar. Agora, se tratando de Brasil, eu acho que a gente tem como dizer que sim, porque a maioria do dinheiro que nós pagamos como tributos, impostos, etc., ele é desviado. É fato isso também, não tem como dizer. O problema no Brasil não é a arrecadação, se arrecada muito, mesmo em crise. O problema é a aplicação. Então, sim, né? Porque seria, assim, a desculpa do tributo originalmente seria para então dar a estrutura, né? Saúde, educação, que também está lá na Constituição. Mas e de fato, o que nós temos? A gente acaba tendo que pagar com o nosso próprio bolso, né? A gente se esforça demais. E quando não temos, a gente tem que recorrer ao serviço do Estado. E a gente sabe como funciona, a gente é brasileiro, não tem como se iludir, né? Então, sim, nesse sentido, sim. Mas, assim, a construção de um Estado sem imposto, nessa atual conjuntura, eu também acho ainda irreal. Então, por isso que né, a gente precisa... Eu acho que a gente está numa transição, não só o Brasil, né? O que é república, o que é democracia, a discussão ia ficar bem ampla, mas eu acho que é um momento de transição, onde as pessoas estão começando a pensar, porque isso foi imposto, de certa forma. Agora, como as pessoas têm acesso a muita informação, né? Então, as pessoas começam até a achar soluções que nunca foram feitas. E é isso que é legal, talvez, experimentar coisas inéditas. Pois é, muita gente encara o anarcocapitalismo não como um objetivo em si, mas como um caminho, né? Uma direção, né? Ou seja, o imposto é uma coisa ruim, não tenha dúvida. É lógico, só para deixar claro aqui, porque tem um monte de libertário aqui que vai me pegar no meu pé depois, o imposto é roubo, na nossa visão, simplesmente por ele ser coercitivo, ou seja, você não tem, a menos que eu assinasse eu explicitamente assinasse um contrato, eu aceito pagar isso por isso, continuaria sendo roubo. Mas vamos lá, tem uma outra pergunta interessante aqui. Fabiana, você acredita na ideia central do Peter, que afirma que a esquerda irá morrer, não o contrário? Olha só, gente, eu nunca falei que a esquerda vai morrer completamente, tá? Eu sempre deixei claro que a esquerda vai diminuir muito de tamanho. Por quê? Porque ela era grande, porque tinha os meios de comunicação na mão e ela perdeu isso. Não é que sempre vai ter um socialista ou outro, mas assim, que ela vai diminuir muito de tamanho, ela vai. A gente está no meio dessa transição, dela perdendo poder, ela ainda vai perder muito poder ainda.
Você concorda com isso? Eu concordo que a esquerda, não no Brasil, mas no mundo inteiro, veja, a gente teve, né, uma ascensão da esquerda no mundo inteiro, né, pega a história da Rússia, tudo assim, a gente vai ver que, né, na própria América Latina foram idolatrados por um período, aí se viu que quando aplicou o socialismo deu ruim, né, tinha milionários e pessoas muito pobres, então viu que não era positivo para a sociedade. Aí a gente vê uma tentativa de uma adaptação de um socialismo, de um comunismo, que para mim é tudo a mesma coisa. Aí a gente viu o oposto, crescer uma direita talvez um pouco radical, né? Extremamente ultranacionalista, embora é uma vertente um pouco complicada para a gente falar disso mesmo, mas assim, é o que a gente viu. Aí agora a gente tem, então, uma discussão do que seria ideal para a sociedade, porque quando a gente viu os Estados Unidos ruir, e era para nós um exemplo de democracia e de direitos estabelecidos, e foi isso que aconteceu, eu acho que o mundo inteiro que é sadio, que está pensando, se pergunta, e agora? Né? Porque a Europa está também colapsando, em certo sentido, e a gente vê grandes impérios, e esses grandes impérios são assustadores para a população comum. Só é bom para quem está no poder, mas nós não, nós estamos aqui olhando e assusta, chega até a assustar. Uma coisa que certamente está vindo aí é o grande colapso financeiro, né? Porque com essa emissão toda de papel, de dólar, de real que está sendo feita aí, fatalmente isso vai cobrar o valor em algum momento do futuro. Pode não ser imediatamente agora, pode não ser esse ano, pode não ser ano que vem, mas em algum momento vai chegar. O pessoal está brincando com esse negócio de grande reset, assim, que vai acontecer alguma coisa, vai. Eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas dá para a gente ver isso, né? De novo, é uma transição, né, Peter? A gente já teve isso na história da humanidade, diversos ciclos desse, onde se romperam, inclusive economicamente. E tem as suas tragédias, mas tem gente que sabe fazer da tragédia grandes vitórias. Então, assim, o que é bom? Que as pessoas estão sendo avisadas, porque eu ouço de pessoas que trabalham com o mercado que esse crash aí vai acontecer, né? Então, é uma coisa, realmente, não se sabe quando, mas, de certa forma, você tem que se preparar. Eu entendo. Qual que é o melhor preparo que você pode ter hoje? Conhecimento. Vai te salvar de alguma coisa. Então, sei lá, se enfia alguma coisa, estude qualquer coisa. Vai te ajudar. É isso daí. O Kleber está lembrando aqui, parece que o Bolsonaro ligou para o Fux e desmentiu. Você está indo naquela direção que você falou, realmente é uma negociação essa história, né? É uma negociação, mas foi o Fux que ligou para o Bolsonaro, não importa quem ligou para quem. O fato é o seguinte, que essa ligação não deveria ocorrer, né? Se está tudo instituído normalmente, essa ligação, porque eles não têm que perguntar se tem ou não, porque é um instrumento jurídico, constitucional, instrumentalizado que está lá. Se não quisessem essa discussão, tinham que ter legislado e revogado isso da Constituição. Está lá, não tem que perguntar, está lá, gente. É uma possibilidade real. Pois é, vamos ver como é que vai terminar esse negócio. Eu também acho que tem que ter alguma coisa aí nessa ação, do jeito que está a coisa. Se deixar os governadores fazendo o que eles estão fazendo, caramba, daqui a pouco vai quebrar o país mesmo, não tem jeito, né? E outro tema que eu acho que é interessante da gente tratar, a gente já falou um pouco sobre essa questão de censura, mas tem um tema que acho que nós dois já sofremos aqui, que é a questão de strike no YouTube, né? Ou seja, o YouTube, como se não bastasse esses problemas da Lei de Segurança Nacional, do pessoal sendo preso ou perseguido, ou, enfim, processado pela Lei de Segurança Nacional, o YouTube também resolveu que ele é o gestor da palavra brasileira, o que os brasileiros podem falar. O que você acha que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa? Temos que obedecer mesmo o pacto do YouTube, as regras do YouTube? Como é que funciona? Como é que é isso na sua visão? Olha, tem a visão assim, né, de não vamos criar encrenca, então se adapta, você cria um vocabulário com palavras parecidas, por incrível que pareça, mas é realidade, você sabe que você também trabalha com canal, sabe que é assim, isso existe, né, você ficar sempre controlando o seu próprio canal para ver o que agrada e o que desagrada, mas isso é uma luta maluca que, né, eu não sei onde vai dar. O que eu sei é da legislação brasileira, que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem essa possibilidade, lá eles têm a emenda 230 e acabou para eles não têm como discutir. Nós temos
até com desagrado, eu não gostava da lei de proteção de dados que foi instaurada, mas ok, ela está aí. Marco Civil da Internet também. Então, assim, o que nós temos pela nossa legislação é que não se pode remover nenhum conteúdo, a não ser que um conteúdo seja de exposição de nudez, e aí a vítima, né, uma exposição que a vítima não quis, e a vítima tem que denunciar. Então, aí sim a plataforma, né, depois da denúncia numa delegacia, formalizado, tudo bonitinho, a plataforma pode retirar aquele conteúdo porque está agredindo alguém, né, violando a intimidade de alguém, vamos pensar assim. É meio coerente. O que está tendo é uma distorção de 3 artigos do Marco Civil da Internet e as plataformas estão fazendo preventivamente, assim eles dizem. Então, para evitar que tenha demandas judiciais. Só que isso não vai dar certo no Brasil, porque nós mesmos aqui estamos nos mobilizando para judicializar ao máximo. Então, eles vão ter problema judicial de adaptação. E a gente sabe que as plataformas trabalham com dinheiro. Então, a gente já tem vitórias aí. Um dos advogados que está junto comigo nessa associação que eu mencionei, ele conseguiu rear uma condenação contra o Facebook, que já foi concretizada, ele já recebeu dinheiro porque teve penhora online, e foi de R$500 mil, de um canal que eles conseguiram, e foi pelo direito do consumidor, tá? Eles conseguiram comprovar o dano real, porque era uma equipe ali que trabalhava e prejudicou de fato, e era um grupo de humoristas, né, que tinha no Facebook. E assim, do mesmo modo, a gente já tem decisões contra o Twitter, tem decisões agora, recente, contra o próprio YouTube. Então, o mercado brasileiro é gigante para eles. Né? Por mais que eles neguem, então eles vão. Tá faltando o compliance, que é eles se adaptarem à nossa realidade, né? Isso está faltando mesmo. Até me propus a falar com eles, né? Mas assim, agora que eu achei um canal lá de comunicação, vamos ver. Porque o meu interesse é de mostrar que existe isso e o problema que eles vão ter. E eles contratam os maiores escritórios de advocacia que tem, a maioria é tudo aqui em São Paulo, mas são caríssimos, então cada demanda só também de custas, né, para eles de manter banca jurídica, etc., é bem custoso. E para chegar, estão ganhando em primeira e segunda instância, então essa discussão não está indo para onde eles querem, porque eles não têm como judicializar e levar lá para um STF, né? Então fica um pouco mais difícil, porque até juízes com vertentes de esquerda não concordam com essa coisa de você censurar. A censura é muito mal vista também pela própria esquerda, é uma coisa meio unânime. É verdade. E você tocou num ponto importante, né? Não tem essa previsão legal como tem nos Estados Unidos, né, de dar o direito à plataforma de fazer esse tipo de coisa. O receio que eu tenho com esse tipo de judicialização, eu vou te dizer o que é. No momento, ajuda a gente a lei. Mas você sabe que já tem uma lei no Congresso, um projeto de lei das fake news, coisa e tal, que pode levar a coisa até para o outro lado, para ficar pior esse negócio, né? Ou seja, de dar mais instrumentos ao YouTube do que ele já tem hoje, lá nos Estados Unidos, para censurar a gente aqui, né? Então isso realmente é um... Mas provavelmente isso não vai acontecer, porque tem esse lobby que eu falo, existe, e na lei de proteção de dados que passou, né, que foi pelo Lula, passou pelo Temer e o Bolsonaro sancionou. Já teve muito essa conversa, e passou com coisas que são inexequíveis pelas próprias plataformas. Então, eles já sabem, eles estão no máximo do que eles poderiam, porque eles teriam que ter uma coisa absurda lá, um conselho que formaram. Então, assim, se apertarem muito, as plataformas, elas têm que barganhar, entende? Então, é outro jogo, não sou eu e você sentando à mesa, Peter. A gente está falando aqui de Big Tech, né? Então, eles têm poder de barganha. É outra conversa. Eu imagino. E político nenhum quer ficar de mal com essas organizações hoje em dia, porque, meu amigo, se ficar, eles não se reelegem. Peraí que tem um monte... Ô, pessoal, vamos parar de mandar superchat aí, porque senão vai ficar muito longo aqui. Deixa eu escolher algumas perguntas aqui. Não vou poder falar todas as perguntas, hein? Olha só, o TP perguntou se você aceitaria uma indicação do Bolsonaro para assumir uma vaga no STF. De jeito nenhum, gente. Não gosta de mim, não faria essa maldade. Olha, na verdade, essa instituição tem que ser reformulada, na minha visão, e eu torço demais para que sejam juízes de carreira que sejam nomeados. Né? Eu sou uma advogada, ok, mas eu acho que a experiência de um juiz de carreira nunca vai ser tão... Tem que ter um equilíbrio, teria que ter 2 advogados, no máximo. Mas eu acredito ainda no juiz de carreira porque ele tem a experiência de uma vida aí julgando, né? Então, a gente vê que existe uma deficiência
jurídica, viu, ministros? Eu estou falando juridicamente. Justamente por isso, porque eles foram advogados, muitos até de partidos políticos, e não têm experiência, né? Vai adquirir experiência lá. Só que aí já mexendo com coisas que afetam, né? Porque como faz da jurisprudência para todos os outros, acabam tendo decisões esdrúxulas. Então, eu não, jamais, porque eu quero realmente que o Brasil melhore, então eu deixaria, se o Bolsonaro falasse, você fala, não, obrigada, presidente, mas tem a fulano de tal ou fulano de tal aqui, que é juiz de carreira, anos, aí, ó, escolhe ele. Legal. Agora eu vou falar um negócio. Eu acho que o STF funciona exatamente como eles querem que ele funcione. Política pura. É um negócio ali, é um jogo político deles lá. No final das contas, é só isso mesmo. Se você olhar as decisões do STF, não tem nada de jurídico, de você olhar realmente. Eles usam aquela hermenêutica deles lá, de ficar interpretando princípios, não sei o que lá. No final das contas... Sabe que eu traduzo, né, Peter? Eu fiquei conhecida por isso, eu comecei com isso. Traduzindo os julgamentos do STF para as pessoas que não são da área do direito, só para as pessoas entenderem o que os meus estão falando. Porque, de fato, né, eles acham bonito aquilo, aqueles votos super longos, e você nunca sabe, ele vai caminhando, você fala, ele vai votar assim, de repente ele muda, aí se for ver o embasamento jurídico, não tem nada a ver com o voto que ele acabou dando. É nesse nível, então, por isso, realmente, isso está ficando cansativo, e fora, assim, que depois com a instituição da TV e Justiça, ficou um holofotão lá, é bom pra gente, a gente acompanha, mas existe o ego, não dá para dizer que não tem, isso está muito forte, né, eles são um bando de pavão ali nesse sentido. Isso é verdade, isso eu percebo também, que tem muito essa coisa de querer aparecer ali, de roubar a atenção, né? Sim. Teve um superchat aqui que eu perdi ele aqui, mas estava perguntando, você conhece o Bitcoin? O que você acha do Bitcoin? Você acha que tem... você é entusiasta disso? Você concorda com o uso? O que você pensa disso? Olha, em relação ao Bitcoin, o que eu sei é a parte do blockchain, que quando eu fiquei sabendo, eu falei, interessante essa forma aí de validar, né? Achei interessante de verdade. E tenho, assim, eu tenho receio porque não é palpável, mas também o dinheiro também não também é uma ilusão, o dinheiro que a gente tem no banco, entende? Então, assim, eu acho que isso é um futuro. Você não tem mais, já é o presente, na verdade, né? Quem tem Bitcoin se deu bem a beça, cresceu a beça. Então, é um mercado que, independente do que eu acho, na verdade, eu acho que a gente não tem controle sobre isso. Mas eu espero que realmente esse sistema de validar, né, possa ser, se for realmente assim efetivo, porque acho que só com o tempo pode dizer, ou quem trabalha com isso, que seja adaptado para outras coisas. Imagina ter um STF validado por um blockchain. Seria, assim, um extraordinário. Seria excelente, é verdade. Né? É isso daí. O Paulo Henrique está colocando aqui que só tem a agradecer a Deus pela internet, as pessoas hoje já conseguem informação de verdade fora do Estado. Quantas pessoas hoje não conseguem informação de verdade fora do Estado? Rothbard está admirado pelo Bitcoin. É isso daí, com certeza está. Espera aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Um alô do Platinho aqui. Platinho também tem um canal aí. Grande abraço, Platinho. Ministro Supremo Tribunal Anarcocapitalista. Esse pessoal. Vixe! Gente, imagina, gente. Se eles não aceitam nenhum conservador. Ia ser engraçado. Ia ser bom. Eu falei da legislação trabalhista, né? Atraso, tá, gente? Se eu for, né, falar uma palavra para sintetizar, é um atraso, acabou. Não precisamos disso, nada disso. Se fosse tudo decente, né? O problema é esse, mas mesmo assim, é muito atraso. Aqui o Billy Viana está perguntando, está lembrando que o Master Podcast tomou um strike por causa do Paulo Cogos falando da pandemia. O que precisamos fazer? A gente já falou sobre isso também, a gente falou sobre a questão no grupo da Fabiana para entrar com ações e coisa e tal, a gente já mencionou esse ponto. Já fazer o máximo, e aliás eu entrevistei também o Cogos, já foi no meu canal, foi sensacional. O Cogos é gente boa pra caramba, muito legal mesmo. É um maluco, mas é legal. Com certeza. É isso daí. Bom, Fabiana, caminhando aí para a finalização aqui da nossa entrevista, agradecer mais uma vez você ter vindo aqui. Eu agradeço. Me fala, você já conhece um pouco, a gente já conversou, né, sobre libertarianismo e coisa e tal, anarcocapitalismo e coisa e tal.
que você acha disso? O que você acha do libertarianismo? Qual que é a sua visão, assim, né? Você acha que tem uma chance? Eu teria, assim, vocês estão perguntando para uma tributarista que ficou traumatizada, então eu já tenho um apeguinho de achar esse problema com tributo, porque é a minha vivência, né, em relação a isso. Mas para mim é muito novidade. Quando você vê no meu canal, que nem o seu conteúdo é um conteúdo que realmente eu acompanho, não estou falando para agradar, não. Eu gosto, acompanho e concordo. Não tenho nada ainda que você tenha falado que eu falo, nossa, é muita maluquice. Não tem. Mas eu teria que parar e estudar um pouco mais de profundidade para ver o que eu concordo, o que eu discordo. Mas eu acho ainda um pouco distante da realidade. Mas tudo é distante da realidade porque a gente está num estado de ciclo vicioso, né? Eu não sei que ponto, porque o que eu vejo, as pessoas também confundem, Peter, eu não sei muito a diferença de libertarianismo, de ANCAP, para esse pessoal que a gente chama de sapatênis, que é esse pessoal que, não sei nem falar agora aqui, mas é a vertente política aí, que eu acho que ela não tem nada a ver com ANCAP, acho mesmo. Então, existe essa confusão, então falta informação. Então, o canal de vocês acaba sendo um serviço nesse sentido, porque a gente fala de janela de Overton, né? Ela empurra a janela para as discussões onde tem que ficar mesmo, porque a gente, né, se discutiu tudo, toda a proposta de governo, solução, tudo jogado para a esquerda. Então, não deixa de ser, né? Você falar que a ausência de Estado absoluto, né, anarco, dá a impressão que são um bando de bardeneiro que vai sair, né? E, pelo que eu sei, é exatamente o oposto, né? E eu vim descobrir acompanhando um pouco o seu conteúdo de outros ANCAPs. Eu tenho um pessoal ANCAP que até é membro do meu canal, eu fico super honrada com isso. E, assim, eu sou contra a treta. Eu tenho de tudo. Então, assim, tem militar que fala que é positivista e vocês são contra. Eu também sou. Nessa parte, a gente super concorda. Eu sou completamente a favor do justnaturalismo. Aliás, a minha maior briga é essa, eu acho, das minhas principais bandeiras. Então, tem os pontos de congruência e os que são conflitantes, eu teria que entendê-los melhor. Na verdade, eu não tenho ainda uma resposta assim definitiva, porque acho que no Brasil até novo, é uma coisa que se ouve agora, pelo menos para fora da bolha, é agora que a gente ouve, falar com respeito. Antes era só, parecia zoeira, certo? Isso daí. Gente, Fabiana, muito obrigado pela entrevista, eu agradeço muito. Eu estou vendo que o pessoal já está passando pergunta aqui, gente, a gente tem um tempo também para não ficar aqui, não gerar uma live muito longa aí. Então, muito obrigado, adorei a entrevista, muito bacana, muito produtiva mesmo. Foi uma honra, Peter. Obrigada, pessoal e ANCAP. E aí, quem gostar, fica o convite para se inscrever no meu canal, é Fabiana Barroso. Eu tenho lá um pessoal ANCAP, tem vários. Eu gosto de vocês também, tá bom? Vamos lá também, vamos diversificar e conversar, tá bom? Obrigada, pessoal. Foi uma honra, Peter. Obrigada. Então, já, pessoal. Grande abraço para todos. Boa noite.